Tema 2a1. A decomposição de um vetor. Dado o vetor em notação polar, V igual a 592 newtons, 94 graus, e as orientações de 21 graus e 159 graus, encontre. Então, antes de começar a fazer os itens A e B, nós vamos fazer a representação do vetor para entender melhor o que a gente vai calcular no item A e no item B. Então, começamos com o eixo X, o eixo Y, o eixo horizontal e vertical, e o vetor. Observem que eu coloquei aqui a parte negativa do eixo horizontal, a parte positiva é bem pequena, porque 94 graus é maior que 90, portanto, e menor que 180. Então, o vetor que eu vou resolver aqui é um vetor que está no terceiro quadrante. Então, eu fiz no meu gráfico a área do terceiro quadrante ser maior do que as demais áreas. Então, o meu vetor aqui é logo um pouquinho abaixo, acima do 90 graus. Então, 94 graus é um vetor bem próximo da linha vertical. Se eu fizer uma linha pontilhada horizontal pela extremidade do vetor V, eu vou descobrir a sua projeção horizontal, lá embaixo, um vetorzinho pequeno, que é o meu Vx. Se eu fizer uma linha horizontal pela extremidade do vetor V, eu vou descobrir a sua projeção vertical, que tem praticamente o mesmo tamanho do vetor V. Então, pelo desenho, eu sei que a projeção horizontal Vx deve ser bem menor do que 592, e a projeção vertical Vy deve ser bem próxima de 592. Então, eu consigo ver isso já pelo desenho que eu fiz. Então, está aqui o meu Vy. Para calcular o Vy, o Vx, a projeção horizontal Vx é igual a V vezes o cosseno do ângulo. Então, nessa forma, o meu V é 592 newtons e o meu ângulo é 94 graus. Substituindo as informações na equação, eu vou ter Vx igual a 592 vezes cosseno de 94. Então, para fazer a conta, 592, para olhar o cosseno de 594, é importante observar que a calculadora esteja em DEG. Então, esse modelo de calculadora que eu tenho aqui na tela, o DEG está escrito bem pequenininho, lá próximo do zero que aparece. Outros modelos de calculadora, deixa eu só conferir, a minha calculadora devia estar aqui atrás do computador, que é esse modelo aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Apertar Mode, ligar ela. Tá aqui, ó. Tá tudo invertido na tela, a gente enxerga errado. Liguei. Mode duas vezes, e aí aparecem as opções DEG, RAD e GRAD. Então eu tenho que colocar o 1 para ter a opção DEG. Tá? Então a calculadora vai fazer certo. Se eu não fizer isso aqui, ela vai usar outras unidades de medida de ângulo, e aí o cosseno vai ter o valor errado. Então, cosseno de 94, cosseno 94. Opa, essa calculadora aqui eu estou me atrapalhando. 94 cosseno menos 0,069. Então, vou ter aqui, Vx vai ser 592 vezes menos 0,0697565. Então, agora multiplicar por 592, e eu vou ter que a minha projeção horizontal é de menos 41,29 newtons, ou valor arredondado para 3 algarismos significativos, menos 41,3 newtons. Para calcular a componente vertical, Vy igual a V vezes o seno do ângulo. Continua o mesmo valor de velocidade, o mesmo valor de ângulo, portanto, Vy vai ser 592 vezes seno de 94. Então, 94 seno
0,9975. Então, VY vai ser 592 vezes 0,997564. Então, vezes 592, 590,55. Então, 590,6, resposta com 4 algarismos, ou resposta com 3 algarismos, 591 newtons. Atendendo aquilo que eu falei, a projeção vertical vai ter um valor bem próximo do módulo do vetor. Continuar agora fazendo a representação para calcular os itens C, D, E e F. Então, tem aqui o vetor que eu já tinha representado anteriormente, V de 592 vezes 94 graus, mas neste gráfico eu deixei o espaço do primeiro quadrante também maior, porque eu vou ter uma componente na orientação 21 graus, então essa componente vai estar no primeiro grau, primeiro quadrante. Então, dado o vetor, primeiro passo depois de representar o vetor é representar as orientações de 21 graus e de 159 graus. Então, é nessas orientações que eu vou ter as componentes que eu preciso calcular. Para poder descobrir uma das componentes, a componente 1, eu vou pegar a orientação da força 2, 159 graus, e fazer uma linha paralela à orientação 159 graus, que passe pela extremidade do vetor V. Naquele ponto em que essa linha cruzar a orientação de 21 graus, vai terminar a minha componente 1. Então, agora eu tenho representado no meu gráfico a componente 1. Para descobrir a componente 2, eu vou fazer uma linha paralela à direção da componente 1 e que passe pela extremidade do vetor V. No ponto em que esta linha cruzar com a direção de 159 graus, eu vou ter o tamanho da componente 2. Então, identificar aqui. Agora, começar a identificar os ângulos que eu preciso para resolver o problema. Então, primeira questão. O ângulo entre o vetor V e a componente 2, eu vou chamar de ângulo 1, porque ele é alterno, interno do ângulo que fica oposto à componente 1. Então, o ângulo que aparece na parte de cima, próximo da seta, oposto ao ângulo 1, é igual ao ângulo que aparece no começo do vetor entre a componente 2 e o vetor. Da mesma forma, o ângulo entre a componente 1 e o vetor vai ser chamado de ângulo 2, θ2. Por quê? Porque ele é oposto à componente 2 no triângulo ao lado. Ele é o alterno interno, esses dois ângulos, θ2 são alternos internos. E o ângulo entre os vetores eu vou chamar de θ, porque são esses três ângulos que eu vou usar na lei dos senos para poder resolver o problema. Então, agora, gravar como é que se resolve os itens C até F. Eu vou começar a resolver os itens E, o ângulo entre a componente 1 e o vetor, e o item F, o ângulo entre a componente 2 e o vetor, porque estes ângulos são necessários para fazer o item C e o item D. Então, primeiro, inverter a ordem para resolver os exercícios, porque eu preciso dos resultados E e F para saber fazer os itens C e D. Então, o ângulo entre a componente 1 e o vetor vai ser a orientação do vetor menos a orientação da componente 1, o módulo dessa diferença. Então, dependendo de qual orientação é menor, eu vou ignorar o sinal. A orientação do vetor é 94 graus, a orientação da componente 1 que eu tenho que descobrir é 21 graus. Então, o ângulo θ2 entre a componente 1 e o vetor vai ser 94 menos 21, e o módulo desse resultado vai ser já 73 graus. Então, essa é a resposta para a pergunta E.
Pergunta F. O ângulo entre a componente C2 e o vetor. Então, este ângulo vai ser a orientação do vetor menos a orientação da componente 2. Então, φ menos φ2. A orientação do vetor é 94, a orientação da componente 2, que eu preciso descobrir, é 159 graus. Então, θ1 vai ser o módulo de 94 menos 159. Então, o θ1 vai ser o módulo de 65 graus, ou seja, θ1 é 65 graus, ignorando o sinal. Agora, eu posso fazer a pergunta C, calcular o módulo da componente 1 na orientação de 21 graus. Para fazer isso, eu vou usar a lei dos senos. Só que eu vou usar só uma parte da lei dos senos, porque a lei dos senos tem duas igualdades. É o vetor sobre o ângulo seno do ângulo θ, a componente 1 sobre o seno do ângulo θ1, igual a componente 2 sobre o seno do ângulo θ2. Como eu quero calcular a componente 1, eu vou pegar nesta equação aqui e isolar a componente 1. Então, a componente 1 vai ser V vezes o seno do ângulo θ1 dividido pelo seno do θ. O valor do V é 592 newtons. O θ vai ser a diferença entre a orientação da componente 2 e a orientação da componente 1. Então, 159 menos 21, 138 graus. E o θ1, 61 graus, nós calculamos no item F. Assim, eu vou ter que a componente 1 vai ser 592 vezes seno de 65 dividido por seno de 138. Então, o seno de 65 é 0,906308 e o seno de 138 é 0,669131. Então, resolvendo esta equação, 592 vezes seno de 65 dividido por... Me acostumar com a calculadora. 592 vezes 65 seno dividido por 138 seno igual 801,8377. Então, a componente 1 é de 801,8 newtons. Ou com 3 algarismos, posso responder que a componente 1 tem 802 newtons. Para calcular a componente 2, eu vou também usar da lei dos senos. O V sobre o seno do ângulo entre as componentes vai ser igual a componente 2 pelo seno do θ2, que é o ângulo entre a componente 1 e o vetor. Isolando a componente 2, eu vou ter o vetor módulo vezes o seno do θ2 dividido pelo seno de θ. O vetor tem módulo 592, o ângulo θ 138 graus, nós já tínhamos calculado, e o θ2 73 graus foi calculado no item E. Substituindo esses dados, eu vou ter que a componente 2 vai ser 592 vezes seno de 73 dividido por seno de 138. Então, vai ser 592 vezes o seno de 73 é 0,956305, dividido pelo seno de 138, que já foi usado no item C também. Multiplicando, então, 592 vezes 73 seno dividido por 138 seno igual 846,07. Então, 846,1 arredondado para 4 algarismos, ou se eu quiser a resposta com 3 algarismos, 846 newtons é a resposta para o item D.